Bom dia. Graça e a paz de Jesus. Amém? Mais um culto em que podemos nos reunir como igreja, né? E eu quero convidar você, enquanto a gente ouve o prelúdio, a nos aquietarmos, a nos colocarmos na presença do Senhor e abrir o nosso coração para aquilo que Deus tem para cada um de nós nesta manhã. Amém? Obrigado, Senhor Deus, por esta manhã que podemos nos reunir aqui, ó Deus, congregar como igreja para cultuarmos e engrandecer o Teu santo nome. Abençoa, ó Deus, a vida de cada um que aqui está, que está assistindo a este culto, que o Senhor possa derramar das Tuas ricas bênçãos, ó Deus, na vida de cada um e que cada parte, Pai, as músicas, a leitura da Tua palavra, a pregação, tudo, ó Deus, possa ser para a honra e glória do Teu santo nome e que cada um de nós possamos estar com os corações, as mentes abertas para receber do Senhor, ó Deus, a porção que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Muito obrigado, Deus. Guarda e abençoa cada um aqui e também aquelas pessoas que não podem estar conosco nesta manhã, Senhor. Que o Teu Santo Espírito esteja da mesma maneira abençoando, derramando, ministrando, a Deus, na vida delas também. Nós te agradecemos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Isaías 55, versículo 6, da minha versão, fala assim: Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Busquem o Senhor e clamem por Ele. Que a gente possa, nesta manhã também, né, ter esse sentimento de busca, de buscarmos ao Senhor. Amém? Essa semana eu acho que eu estava mais carente, né? E eu fiquei sentindo bastante falta dos meus filhos. Fiquei pensando neles. Eles estão morando em São Paulo, né? E até um dia lá, na noite, antes de dormir, eu deitei. Aí eu levantei de novo, fui para a sala, peguei o violão e fui chorar as mágoas, né? Com Deus. Fui curtir a saudade. E Deus ministrou meu coração, né? Naquela noite. Estava sentindo falta da presença dos meus filhos. E Deus me perguntou: você sente falta de mim? A gente pode responder aquilo que todo mundo quer ouvir, mas Deus é onipresente, Deus está presente em todos os lugares, né? Deus está sempre presente.
mas nem sempre a gente está assim tão espiritual, né? Nem sempre a gente está sentindo a presença de Deus, né? E Deus ministrou no meu coração: Kaori, eu quero que você, assim como você deseja a presença dos seus filhos, deseja a minha presença na sua vida também. Amém? E essa música diz que a presença do Senhor é formosa. A presença do Senhor é bonita. O brilho deste mundo se apaga ante ti. Glória desta terra nada é. Tudo cai em tua presença, Rei. Formosa é tua presença, Senhor. O brilho deste mundo
desejamos, Senhor Deus, a tua doce presença no nosso meio, Pai. Ó Deus, faça-se presente, por favor, ó Deus, e que cada um, ó Deus, possamos estar sensíveis, Senhor, àquilo que o Senhor quer nos falar, aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã, ó Pai. Ministra, ó Deus, de uma maneira especial e individual, ó Deus, na vida de cada um aqui, por favor, Pai. O Senhor sabe, o Senhor conhece os nossos desejos, os nossos anseios, aquilo que cada um tem passado, e por isso pedimos, Senhor Deus, que a tua presença, a tua doce presença, a tua formosa presença seja real na vida de cada um aqui. E que cada um de nós possamos dizer que não há nada melhor, ó Deus, do que o Senhor. Muito busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você não se aberto. Todos
soldados, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Sim, ó Deus, queremos reconhecer isso, Senhor, que não há nada melhor do que o Senhor. Nada melhor do que o Senhor, Pai. E, ó Deus, que isso não seja uma música, uma simples letra de uma música, Pai, mas isso seja verdade, ó Pai, para cada um de nós, Pai. Que cada um, ó Deus, possa sentir, ter esse sentimento, Deus, de que a Tua presença nas nossas vidas é muito preciosa, Senhor. Que não há nada melhor do que o Senhor nas nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus. Te louvamos, Pai, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. As crianças vão ficar hoje com o Davi. Vamos orar, né, pelas crianças. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer pelas crianças da nossa igreja. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem trazido cada uma delas e que mesmo, ó Deus, em tão pouca idade, elas já possam entender e experimentar, ó Deus, do teu grande amor. Abençoa, ó Deus, o Davi, a Lília que estarão ministrando, que o Senhor esteja capacitando também cada um deles, ó Deus, para ministrar e levar a tua palavra a essas crianças. Te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Certa vez eu ouvi uma frase que diz assim: a experiência de um indivíduo, de uma pessoa em Cristo Jesus, ela é uma experiência pessoal, particular. Não significa que eu, por ter nascido num berço cristão, já está garantido o meu fim. Então, tem esse eixo no cristianismo, da salvação, é algo individual, é particular, é face a face, é tete a tete com os valores e princípios e na pessoa de Jesus Cristo. É receber a Cristo como Senhor e Salvador da minha existência, da minha vida, é algo muito particular, é de fórum íntimo. E aí depende o ambiente, o contexto e tudo mais, mas é individual. Mas a caminhada, a jornada da nossa fé, da nossa crença, o desconstruir, construir a nossa mente, ela é comunitária. Amém? Por isso que Deus estabeleceu a igreja, um endereço fixo para as pessoas possam se reunir. A salvação é individual, particular, mas a nossa jornada, a nossa caminhada, ela é comunitária. E diante disso eu queria dizer como é bom nós caminharmos em comunidade. Eu nasci num lar em 5 irmãos. Eu sou o mais velho. Em japonês fala Onichan. Ele então ele herda tudo, as bênçãos, pontinhos. Onichan. E aí eu sempre quis ter um irmão mais velho. E por que não? E aí, nessa jornada, de caminhada da nossa fé, encontrei um irmão de fé, é o Gilson. E nesta manhã, eu queria convidar o meu irmão na fé, e eu já declarei, não sei se você lembra, Gilson, eu considero você como meu irmão mais velho. Não parece, Mas, e eu queria nesta manhã, com muita alegria, muita gratidão, o irmão Gilson é da Hollins
né, de Pompeia, né, atuou na empresa já, que está aposentado, mas continua engajado, né, nas coisas do reino de Deus. E ele que caminhou com a gente quase por 3 meses, né? Tivemos encontros mensais sobre essa questão do planejamento estratégico da igreja. Então Deus tem nos despertado sobre essa ferramenta, e o irmão Gilson tem abraçado essa ferramenta e ministrou à igreja. Então foi tremendamente enriquecedor, muito de Deus. Então eu queria convidar, né, o irmão Gilson, sabendo que atrás é uma coisa, né, atrás, né, de um grande homem existe uma grande mulher. Eu ressignifiquei dizendo, ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. Amém? O Gilson é Gilson hoje, pela graça de Deus e pela companheira, né, que está sempre do lado dele, né, que é Esther. Amém? Deus abençoe e que tenhamos um tempo em que a palavra de Deus possa ser plantada em nossos corações, né? Vem aqui, vamos estar orando por você. A igreja podia se colocar de pé, vamos ter um tempo de oração. Querido Deus, muito obrigado, porque nós decidimos estarmos nesta manhã, neste ambiente, nesse endereço, para juntos aquietarmos o nosso coração, o nosso ser, que com certeza anda preocupado, agitado com tantas as coisas, muitas delas são legítimas, mas nós escolhemos nesta manhã, e que a boa semente venha ser lançado em cada coração nesta manhã, através do teu servo Gilson, que ela possa realmente vir com graça, amor, autoridade sobre a tua igreja nesta manhã. Nós oramos, e que, crendo de que essa boa semente vai fazer mudanças, ó Deus, no nosso jeito de ser em Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Bom dia, irmãos. Bom dia. Meu nome é Gilson Nishitani, minha esposa Esther. Nós somos da igreja Raulines de Pompeia. Nós estamos lá há 20 anos, mas eu sou originário da igreja de Tupã. Eu nasci, cresci em Tupã. Depois, para estudar, aos 17 anos eu fui a São Paulo. Em São Paulo, eu estive na igreja do Bosque durante muitos anos. Lá conheci a Esther, casei com ela, meus filhos nasceram e nós passamos 20 anos na igreja de Vila Sônia. Da igreja da Vila Sônia nós fomos a Pompeia. Então nós fizemos uma jornada de muitos locais, e eu lembro muito bem que da igreja de Presidente Prudente nós temos uma convivência com os irmãos em Panorama. Eu estive em Panorama durante todo o meu período universitário. Eu estive lá na igreja, no acampamento Panorama. Então lá eu conheci muitos irmãos, inclusive de Prudente, né? Então eu gostaria de trazer uma meditação. Quando o pastor Manabo me convidou, vem trazer uma meditação, né? Eu falei, tá bom, deve ser um testemunho, né? Aí eu perguntei para ele, quanto tempo que eu posso falar, né? Uns 40 minutos. Falei, 40 minutos é uma pregação, não é uma meditação, né? Aí ele falou, no máximo 40 minutos. Tá bom, eu entendi o recado, não é para falar muito. Mas a minha formação não é pastoral, eu não sou pastor, mas eu gostaria de compartilhar um assunto que nós
A Esther e eu, nós estávamos estudando, lendo um livro, e nós aprendemos uma coisa que foi muito enriquecedor para a nossa vida. Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos, né? Primeiro, gostaria de ler um texto que se encontra em Mateus, capítulo 13, versículos 13 a 17. Mateus, capítulo 13, capítulo 3, versículos 13 a 17. É sobre o batismo de Jesus. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. É um texto muito conhecido, muitos já conhecem de muito tempo, mas é um texto que gostaria de meditar um pouquinho sobre esse conteúdo. Vamos orar? Senhor Deus, é com temor, Senhor, que eu venho compartilhar a Tua palavra num momento tão importante da Igreja de Prudente, mas eu quero estar colocando nas Tuas mãos e na Tua presença, Senhor, para que a Tua palavra possa fazer o efeito que ela fez na minha vida também, Senhor. Queremos que Tu estejas presente em tudo o que for dito aqui agora, neste momento. Em nome de Jesus, amém. Esse momento de batismo marcou o início do ministério público de Jesus. Então, nesse momento Jesus tinha 30 anos e ele iniciou o ministério messiânico de Jesus Cristo. Aqui tem uma palavra que Jesus falou, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça, né? Eu fui ver o que é essa cumprir a justiça, né? Significa que Jesus foi consagrado e foi aprovado por Deus. E a descida do Espírito Santo, a presença daquela voz que veio do céu, isso confere a Jesus uma autoridade como Messias. Aqui tem a voz dos céus falou: esse é o meu Filho amado. É uma declaração de Deus: olha, esse é o meu filho que eu amo, é um filho amado. Isso tem um encorajamento muito grande, que o ministério de Jesus estava começando, e olhando toda a trajetória de Jesus, a gente percebe que a vida de Jesus vai complicando cada vez mais a partir desse início, e são 3 anos de dificuldades, sofrimento, e culmina na cruz, né? E um detalhe importante é que, assim, esse é o meu Filho amado, em quem me agrado, né? Deus está dizendo assim: eu tenho
muita alegria neste filho. Ficamos pensando, né? Jesus, aos 30 anos, ele estava começando. Ele não fez nada grandioso nesse momento. Ele viveu uma vida desconhecida até os 30 anos. Imagina, quando eu quero apresentar meu filho, falar, esse é o meu filho, ele já realizou um monte de coisa, olha, veja, ele é isso, estudou isso, e hoje ele faz isso. Então, a ideia que nós temos, que quando um pai se agrada do filho, é porque ele tem orgulho que o filho realizou alguma coisa. E nesse momento Jesus não realizou nada, ele só viveu 30 anos na obscuridade. Então, nós vamos pensar um pouquinho nesses 30 anos que Jesus cresceu obscuro. Nenhum evangelho registra esse momento da infância e o crescimento de Jesus. A narração desse período de 30 anos de Jesus é muito curta, são poucos versículos que falam, e aí já entra o batismo e ele começa. Dali começa toda a realização pública de Jesus, né? Então, vamos raciocinar um pouquinho sobre que Jesus passou décadas, 3 décadas, na obscuridade e no ordinário, no trivial, né? Esse período vamos tentar imaginar como que foi a vida de Jesus, né? Não foi uma vida extravagante, não foi de fama, né? Ele só viveu. E vamos lembrar algumas coisas, né? O Deus encarnado, né? Jesus foi um Deus que ele tomou a forma humana, mas ele veio de Deus, né? Ele passou seus dias quietinho. Ele não deu nenhum grande discurso, não ficou famoso, mas ele trabalhou. Ele era carpinteiro, então imagina, hoje quando a gente fala assim, alguém é carpinteiro, tem 30 anos, fala, puxa, já fez bastante coisa na profissão dele, né? Ele ficava com sono, dormia, né? E tinha uma vida normal, de pessoa comum. Eu me identifico com pessoa comum, porque eu sou uma pessoa comum, eu não tenho fama, não tenho, não sei, não sou pessoa famosa, né? Não tenho uma conta no Instagram, né? Não fico publicando fotos, minhas realizações pessoais. Então, sou uma pessoa comum, longe das mídias sociais, né? Só as mídias que os amigos se encontram e conversam, mas só isso. Gostaria de ler um outro texto, que é João 1:1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Também é um texto muito conhecido de todos, né? No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, né? Lendo esse mesmo versículo numa outra versão, numa versão da minha infância, da revista atualizada, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu fico imaginando como que seria uma continuação que não está escrito aqui. E o Verbo se tornou carne.
Esse é um conceito teológico, né? Mas, se eu continuar esse pensamento, e o verbo foi pescar. Muita gente gosta de pescar, é comum pescar, as pessoas comuns pescam. E o verbo dormiu. Todo mundo dorme, todos os dias, né? E o verbo acordou com mau hálito. Nós acordamos com mau hálito. Pessoas comuns acordam cheirando mal, né? É porque, afinal, a noite inteira, né? E o verbo escovou os dentes. Fala, escovou os dentes? Peraí. Ele teria escovado os dentes se ele tivesse nascido no século 21 e não no primeiro século, né? Acho que não tinha escova de dente naquela época, mas eu imagino que uma pessoa comum faria tudo isso, né? E depois do batismo, que Jesus que aparece. A gente fala assim, é um Jesus brilhante, né? Mas, lendo um pouquinho, mais humilde, né? Acho que ele surge como um plebeu, né? Não era um nobre, não era um rei, né? Molhado e despenteado. Imagina, alguém joga água nele, lógico, ele sai molhado e despenteado, né? Desarrumado. Esse é o Jesus que aparece depois do batismo. A imagem que muitos têm é que Jesus aparece brilhando, já assim, como um super-herói, né? Mas ele continuou o mesmo Jesus, molhado e despenteado. Aí o Espírito Santo aparece e vem a voz, né? A declaração da voz mostra que Jesus é o seu Filho de Deus, amado por Deus. Isso faz uma diferença. Quando eu fui batizado com os meus 15 anos na igreja de Tupã, mas como cristãos, nós acordamos todas as manhãs batizados, já fomos batizados, né? Somos unidos a Cristo e somos aprovados pelo Pai, por Deus, né? E essa é uma declaração que Deus faz para cada um de nós, né? Então, vocês já imaginaram acordar e falar: obrigado, Deus, eu fui batizado, mas a gente não lembra, né? O batismo é aquele momento, algumas igrejas dão um diploma, né, de batismo, você fica super contente porque você foi batizado, recebeu um diploma, aí você guarda esse diploma, e esse dia, a maioria das pessoas não lembra depois como que foi, né? Algumas pessoas lembram, nossa, aquele dia o céu se abriu, eu fiquei contente, fiquei feliz da vida, né? Mas a maioria recebe os parabéns, né? Todo mundo abraça e tal, canta, né? Sai do batistério todo molhado, né? E tem gente que é batizado no inverno, né? Sai morrendo de frio da água, né? Então é um momento que acontece, mas isso devia fazer parte. Todo dia, quando eu acordo, eu tenho a sensação, eu fui batizado, né? E nós começamos a nossa vida, quando nós acordamos, como pessoas amadas por Deus, e nós começamos a nossa atividade diária. Quando você acorda de manhã, qual é a primeira coisa que você faz? Vamos espreguiçar na cama, né? E aí depois
muita gente vai fazer assim: primeira coisa que eu faço é pegar o celular, ver quais as mensagens que eu recebi. A tecnologia vai me mostrar, né, as notícias. Aí eu começo o meu dia acelerando, porque eu recebo muitas notícias, eu leio mensagens que chegou durante a noite, eu vou lendo, e depois eu fiquei pensando, a nossa vida, ela vai acontecendo todos os dias, horas e minutos. Então a gente vive o dia, parece que um dia é parecido com o outro, mas o dia é composto por horas e minutos. Então, ao longo desse tempo, nós vamos cuidando, né, das nossas atividades diárias e tal. E nós vamos percebendo como que a graça de Deus funciona para nós, né? A graça de Deus começa no batismo, minha conversão, o batismo, aí eu vou entendendo a graça de Deus. E essa graça de Deus, Deus me recebeu enquanto eu não fiz nada para Ele ainda. Essa é a graça de Deus, né? E no livro que nós lemos, fala que essa graça de Deus é o alegre escândalo do universo, né? Eu gostei dessa frase, porque a graça de Deus não é uma coisa que eu mereci, eu recebi, porque Deus me amou, né? Então ele é escandaloso porque não faz sentido você ficar contente por alguém que não fez nada por você. Então essa é a graça de Deus, uma coisa muito interessante. Alguém conhece um cineasta chamado Alfred Hitchcock? Muita gente já assistiu o filme do Hitchcock, né? Ele é um especialista em suspense, né? Filmes de suspense. Quando eu era criança eu detestava de assistir filme do Hitchcock porque dava medo, sabe? Mas depois, com adulto, a gente começa a gostar das emoções, né? E ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim: nos filmes, a vida, ela é mostrada sem as partes chatas. Só mostra as coisas importantes que eu preciso ver, e se a pessoa foi no banheiro ou não mostra no filme. Se foi comer, tomar um lanche ou não mostra nos filmes, né? Nós, por causa disso, nós temos a tendência de querer uma vida cristã sem as partes chatas. Nós estamos querendo emoções, nossa, eu preciso disso, eu vivo porque as alegrias, né? Mas se você olhar a vida cristã, ela é cheia dessas partes, meio sem graça e tal, mas é parte da vida, né? Então, lembrando que Cristo passou todos esses anos na obscuridade, longe da fama. Ele chegou num lugar assim, ele era uma pessoa desconhecida, mas no batismo é que ele foi apresentado para a sociedade, e ali ele começou a pregação dele, né? Então, há uma dignidade na obscuridade. Olha só,
Os momentos obscuros são momentos importantes para a nossa vida. Nós vivemos a maior parte da nossa vida fazendo coisas comuns, né? Tomando banho, fazendo coisas assim que não nos dão nenhum mérito, né? Tomando banho, acordando, isso, atividades de rotina, as pequenas rotinas, né? Por exemplo, eu acordo de manhã, arrumar a cama, escovar os dentes, comendo as sobras de ontem. Olha, eu não imaginava que isso era tão comum, né? No domingo, por exemplo, faz-se um prato especial e sobra, né? Eu vou comer isso na segunda-feira, né? Não dá nada de glorioso, né? Em comer as sobras, né? Mas é parte da nossa vida. Agora tem uma rotina também: brigar com o meu cônjuge. Eu sei que não acontece aqui, ninguém aqui briga em casa, né? Não discute com o marido, com a esposa, né? Isso só acontece na minha casa, mas na casa de vocês eu sei que não acontece. Mas isso também é uma pequena discussão, né? Acontece. A esposa faz uma coisa que me irrita, eu acabo levantando a voz um pouco para ela, né? Mas nada de jogar prato, né? Para cima do outro, né? Mas uma discussãozinha, um atritozinho acontece. É nosso dia a dia, né? Conferindo e-mails e as mensagens que vêm pelo WhatsApp, né? Ficando preso no trânsito. Aqui acho que não tem muito trânsito, né? Mas quando a gente vem para cá, a gente vem usando o Waze, né? E o Waze mostra as ruas que estão com o trânsito pesado, mostra em vermelho, né? Então ele manda a gente desviar dessas ruas, né? Então vocês têm trânsito pesado aqui, viu? Não é tão pesado de horas, mas tem, né? Bebendo chá, dormindo, né? Então são todas atividades comuns, corriqueiras da vida, né? O que eu estou querendo mostrar é que tem coisas que a gente considera sagrado e tem coisas que a gente considera secular. O que é secular? É tudo que não é sagrado, né? Por exemplo, vir ao culto todo domingo, isso é sagrado. Ler a Bíblia em casa, orar em casa, isso é sagrado. Tomar banho é sagrado? Almoçar, jantar é sagrado? Não, isso é secular. Não, isso é tão normal que Deus não estará lá. Mas percebe que numa discussão com a minha esposa, Deus pode estar querendo me ensinar alguma coisa. Então esse é o momento sagrado. Eu aprendo com isso. Eu aprendo dirigindo. Eu aprendo de Deus muita coisa que está escondida nas atividades de rotina. Então eu fui aprendendo que a cada vez mais não separar muito o sagrado do secular, porque todas as coisas Deus ensina a mim todo dia, a todo momento. Por que só no culto? Não, Deus me ensina muita coisa ao longo do tempo, né? Nós somos batizados na água comum. Alguém já foi batizado em água mineral?
Não, né? Claro que não, né? Mas água comum, né? Nós comemos pão comum? Comemos. Às vezes algum pão especial, mas o pão comum é o normal, né? O pão francês da padaria, quentinho, é pão comum, né? É tudo feito por pessoas comuns. Todas as pessoas são comuns, alguns são famosos, mas a maioria são pessoas comuns, né? Mas tudo está longe a gente costuma não separar cada vez mais o secular do sagrado, né? Quando eu estou, por exemplo, quando eu acordo, eu decido que não vou pegar o celular como primeira atitude, vou deixar ele lá, depois eu vou ver, né? Eu não preciso ver logo que eu acordo, vou ver depois. Mas aí eu decido arrumar a cama. Eu fiquei pensando, né? Quem que arruma a cama logo que acorda? Não precisa me responder, tá? Tem gente que... Por que eu vou arrumar a cama? Porque à noite vou desarrumar de novo. Esse pensamento, a cama fica desarrumada 24 horas por dia, né? Não precisa me responder, tá? Mas quando eu vou arrumar a cama, vem uma ideia para mim, muito... na história da criação, olha, agora vamos voltar para Gênesis, né? Na história da criação, Deus entrou no caos e colocou ali ordem e beleza no caos. Então ele fez a criação e criou o mundo e tirou do nada, onde não tinha nada, onde era o caos, né? Algumas versões da Bíblia falam assim, era o caos, né? E aí eu fiquei associando, arrumar a cama. Quando a gente acorda, a cama está, o cobertor para um lado, o travesseiro para o outro, ele está desarrumado. Então eu associo, a cama quando eu acordo é o caos. Quando eu arrumo a cama, né? O lençol, cobertor, dobro o cobertor e deixo tudo retinho, né? E eu estou lembrando da criação de Deus. Quando eu li num livro que isso fazia sentido, eu achei, peraí, esse é um raciocínio forçado, né? Mas faz sentido, gente. Quando eu estou arrumando a cama, eu estou colocando ordem no caos da minha cama. No meu pequeno caos, eu estou colocando ordem. Puxa, Deus fez isso. E aí, me remete vou aproveitar esse momento de calma, vou ler a Bíblia. E vou orar, para que Deus comece a me abençoar nos pequenos detalhes durante o dia. Começar o dia com esse pensamento é muito diferente. Você pegar o celular, já lê a notícia das tragédias e fala, nossa, está acontecendo isso, nossa, e aquele político devia ser preso, etc. E vem esses pensamentos vem de uma vez. Mas quando você acorda, você arruma o caos da sua cama, vai orar, vai fazer uma leitura bíblica, uma meditação, e você vai pedir para que Deus venha fazer parte dos pequenos detalhes da sua vida. Veja a diferença de você sair desesperado porque tinha uma coisa que você devia fazer ontem e não fez.
Então eu tenho que fazer agora, antes que todo mundo acorde. Imagina, é um desespero isso, né? Mas a nossa formação espiritual, ela vem dessas pequenas coisas, da minha leitura diária. Eu posso ler um versículo por dia, pode ser um capítulo por dia, mas eu deixo Deus falar comigo nesse momento, na minha oração. Ela pode ser 1 minuto. Tem gente que ora mais, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, mas tem gente que ora 1 minuto, e essa oração de 1 minuto chega até Deus, no momento em que essas pequenas coisas vão me trazer crescimento na minha vida com Deus, né? Por isso que gostaria de ler um outro texto, que é 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esse texto aqui, ele está localizado no assunto quando Paulo está falando sobre comer comida proibida, carne proibida. Mas ele serve para a nossa situação, o nosso conceito, né? Quer vocês comam ou bebam, ou façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Aí eu fico pensando, arrumar a cama, eu estou fazendo para a glória de Deus? É muito pouco, né? Para a glória de Deus devia ser uma pregação, devia ser alguém assim, muito capaz, uma coisa brilhante para a glória de Deus. Pequenas coisas, não, isso não, Deus nem vai ver. Pelo contrário, nós crescemos nas pequenas coisas, no nosso dia a dia. Grandes experiências são boas, a gente não esquece das grandes coisas, mas arrumar a cama, a gente esquece quando está tomando café, já esqueceu que arrumou a cama, mas isso fez parte da sua vida e isso pode ajudar no crescimento espiritual nosso, nas pequenas coisas. Quando eu aprendi isso, eu achei tão interessante, sabe, que agora eu estou aposentado, né? Eu acordo na noite, antes de dormir, eu pergunto para a Esther: o que nós temos que fazer de urgente amanhã? Ela olha para mim e dá risada e fala: nada. Mas é uma vida que facilita a buscar a Deus nas pequenas coisas, né? Então eu gostaria de deixar essa mensagem: não há distinção entre o secular e o santo, tudo é santo, né? Tudo é de Deus. Então a gente não desprezar as pequenas coisas, as pequenas experiências da vida, né? Esse livro que nós lemos, ela chama Liturgia do Ordinário. A rotina do normal, do trivial, né? A autora chama Tish Warren, e foi a inspiração para trazer essa meditação para os irmãos hoje, né? Obrigado. Bem, podemos nos colocar de pé. Agradecemos por esse compartilhar da palavra de Deus, e eu creio plenamente de que a palavra de Deus é isso, né? Ela vem para a nossa consciência, passa para o nosso coração e gera transformação. E o Gilson falou, né, no sentido do momento da sua vida, de que ele está aposentado. Eu acho que
não precisa chegar à aposentadoria para começar a arrumar a cama. Esse é o meu entendimento. Pequenas coisas. Queremos grandes coisas. Queremos epifania. Sim, há momentos de epifania. Mas na simplicidade. É num olhar, né, num ombro amigo. Né? E eu tenho feito esse exercício. Eu comecei a arrumar a cama. A prova, com certeza, a Trindade, prova maior, e a minha esposa Márcia. Ela ficou assim, surpreendida. Moro, você começou a arrumar a cama, os lençóis. E foi assim, não digo do nada, mas não tenho certeza, é o sussurrar do Espírito Santo de Deus, né? É deixar em ordem. Eu quero dizer, essa etapa do dia já foi, porque é tentador, né? Você está desarrumado, aí você passa, vou dar uma outra cochilada, mas zerou. Esse é o meu entendimento, hein? Amém. É isso aí. Então, não sei se é isso, né? Mas acho que não precisa se aposentar para começar a arrumar a cama. Amém, homens? Amém, ótimo. Vamos colocar isso em prática nessas minhas coisas. Que o Deus, muito grato pela Tua palavra, que ela é viva, eficaz, ela é dinâmica, tem a sua profundidade, a sua seriedade, mas tem a sua simplicidade das coisas corriqueiras do dia a dia, Senhor, ó Pai, e que ajuda-nos, ó Deus, a santificar todas as nossas ações. Por favor, Espírito Santo de Deus, ajuda-nos, e que essa afirmação do sobrenatural venha sobre cada homem e cada mulher. Tu és meu filho amado, Tu és a minha filha amada, em que me dá muita alegria. E diante dessa identidade, dessa certeza, possamos ser luzeiros, ó Deus, sal, ó Deus, dessa terra, desse ambiente, desse contexto que o Senhor tem nos colocado a cada um de nós. Por isso nós agradecemos por esta palavra em Cristo Jesus. Amém. Amém, amém. Oremos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém.